Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje iremos dar continuação às nossas aulas e o tema da aula de hoje, né, é ligações covalentes. O que seria, né, ligações covalentes? O conceito. Ligação covalente vai ser um tipo de interação entre átomos que apresentam alta eletronegatividade, ou seja, uma elevada tendência de receber elétrons. Átomos que têm alta eletronegatividade, ele tem uma tendência grande de receber elétrons. E os elementos químicos comumente envolvidos, né, nesse tipo de ligação covalente, são o hidrogênio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o oxigênio, o enxofre, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Como ocorre, né, a ligação covalente? Então, de acordo com a natureza dos elementos químicos envolvidos na ligação covalente, ela pode ocorrer de uma seguinte forma. A ligação covalente ela vai poder ocorrer entre dois átomos de hidrogênio, também entre um átomo de ametal e o hidrogênio, entre átomos de um mesmo elemento químico, que é o ametal, e entre átomos de elementos químicos diferentes, ambos ametais. Número de elétrons que cada átomo deve receber. Então, o número de elétrons que cada átomo de um ametal ou de um hidrogênio ele recebe em uma ligação que está relacionada com a regra do octeto. Para quem não sabe ainda o que é a regra do octeto, um átomo, para ele estar estável, ele tem que adquirir 8 ou 2 elétrons, apenas no caso do hidrogênio. O hidrogênio ele fica estável com apenas 2 elétrons. Os outros não, ele fica estável apenas com 8 na sua camada de valência. Então, se um átomo ele vai possuir 5 elétrons na camada de valência, por exemplo, ele tem que receber 3 elétrons, né, para atingir uma estabilidade. O número de elétrons na camada de valência ele vai poder ser determinado facilmente por meio da análise da família do elemento químico. Eu coloquei aqui a tabela para vocês, né? E nessa tabela nós vamos ter o número de elétrons na camada de valência referente à família a que o elemento vai pertencer e o número de elétrons que necessita receber para atingir a estabilidade, né? Está de acordo com a regra do octeto. Famílias periódicas, elementos que realizam ligação covalente. O hidrogênio, né? O hidrogênio ele não possui uma família. Ele tem um número de elétrons na sua camada de valência 1. Como que eu sei que o número de elétrons na camada de valência? Um assunto passado que vocês já viram que foi distribuição eletrônica, né? O hidrogênio fica 1s1, então ele tem um elétron na sua camada de valência. E quais são os números de elétron que ele deve receber para se estabilizar? Então, o hidrogênio ele vai se estabilizar com 2 elétrons. Na família 2A, o berílio, ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência e vai precisar de mais 2 para se estabilizar. O boro vai ter 3, vai precisar de 3. O carbono ele vai ter 4 na camada de valência e vai precisar de 4, né, que é para atingir a regra do octeto. O nitrogênio, o fósforo e o arsênio, eles vão possuir 5 elétrons na sua camada de valência. O nitrogênio, ele vai ter um número atômico 7, né? Você fazendo a distribuição eletrônica vai ficar como 5 elétrons na sua camada. E para completar 8 elétrons, né, para ficar estável, vai precisar de 3. O oxigênio, o enxofre, o selênio e o telúrio, ele tem 6 na camada de valência, vai precisar de 2 para se estabilizar. E o flúor, o cloro, o bromo e o iodo vai ter 7, só vai precisar de apenas 1 para ficar estável.
O princípio da ligação covalente. Então, na ligação covalente, todos os átomos envolvidos eles vão apresentar uma tendência de receber elétrons, obrigatoriamente. Então, haverá entre eles um compartilhamento desses elétrons presentes na sua camada de valência, no nível mais distante do núcleo. Esse compartilhamento ele vai ocorrer quando um elétron da camada de valência de um átomo, ele vai passar a fazer parte da mesma nuvem eletrônica. Vocês vão entender um pouco mais à frente isso. Então, essa mesma nuvem eletrônica que vai envolver outro elétron da camada de valência de um outro átomo. Então, cada átomo de hidrogênio, né, por exemplo, ele vai apresentar um elétron na camada de valência, como já expliquei para vocês. Então, quando dois elétrons ele passam a fazer parte da mesma nuvem, cada hidrogênio vai passar a apresentar dois elétrons de valência, ou seja, ele vai se estabilizar. Coloquei aqui a imagem para vocês, ó, elétron de dois átomos de hidrogênio ocupando a mesma nuvem eletrônica. Eu tenho um hidrogênio e tenho outro hidrogênio, né? Sabemos aqui que o hidrogênio ele precisa apenas de dois elétrons para ficar estável. Na parte de baixo aqui, vocês veem a nuvem eletrônica, né? Os dois compartilhando os elétrons. Então, está estável porque o hidrogênio 1, vamos assim falar, o hidrogênio 1 ele tem dois elétrons e o hidrogênio 2 também tem dois. Então, ele está estável por compartilhamento de elétrons. Quais são as fórmulas utilizadas, né, na ligação covalente? Primeiro, vamos ter a fórmula molecular, que é a indicação da quantidade de átomos de cada elemento que forma a molécula originada a partir de ligações covalentes. Por exemplo, a água, né, H2O. Na molécula de água, nós vamos ter 2 hidrogênio e um átomo de oxigênio. A fórmula molecular é essa, H2O. Na sua fórmula estrutural. A fórmula estrutural vai ser a demonstração da organização da molécula. Ou seja, vai demonstrar as ligações entre os átomos. Para isso, são utilizados traços. Esses traços eles vão representar a ligação de cada átomo. Temos a forma simples, né? Que vai indicar que o átomo ele compartilhou apenas um elétron de sua camada de valência com outro átomo e vice-versa. Na dupla, vai indicar que o átomo ele compartilhou 2 elétrons de sua camada de valência com outro átomo e vice-versa, né? O outro também compartilhou 2. E na tripla, indica que o átomo ele compartilhou 3 elétrons de sua camada de valência com outro átomo e vice-versa. Simples, vamos ter um par de elétrons compartilhados pelos 2 átomos. A molécula de água ela vai ter 2 ligações simples, né? Como falei para vocês antes, o oxigênio ele tem 6 elétrons na sua camada de valência e ele precisa de 2 para ficar estável. E o hidrogênio ele tem 1 e precisa de mais 1 para ficar estável. Então, eles vão compartilhar os elétrons entre si, havendo a estabilidade, fazendo apenas ligações simples. 2 ligações simples no caso, né? E dupla. Na dupla temos 2 pares de elétrons compartilhados. Coloquei aqui 2 oxigênios, cada um precisa de 2, né? 2 elétrons para ficar estável. E esses 2 oxigênios, eles vão compartilhar os elétrons entre si. E ficou uma dupla, né? Como vocês podem ver, ó. Tem oxigênio, cada bolinha dessa aí, ela vai representar um elétron. Então, esses que estão no meio, eles vão fazer uma nuvem eletrônica, como mostrei o exemplo passado para vocês, e vão compartilhar os elétrons entre si, ficando 2 pares de elétrons compartilhados, né, em uma dupla.
e tripla, que são 3 pares de elétrons compartilhados. O nitrogênio ele vai precisar de 3 elétrons para ficar estável, e eles vão compartilhar esses elétrons entre si, né? Temos também a fórmula eletrônica de Lewis. Na fórmula eletrônica de Lewis, ela vai representar a organização da molécula, uma fórmula eletrônica. E ela tem o objetivo de demonstrar o compartilhamento dos elétrons dos átomos. Então, para construir, basta respeitar, né, a organização proposta em uma fórmula estrutural e substituir cada traço dessas ligações simples, dupla ou tripla por 2 bolinhas. Essas bolinhas vão representar os elétrons. Na fórmula estrutural da água, né, por exemplo, nós temos 2 ligações simples, que é as ligações entre os hidrogênios e o oxigênio. Então, assim, entre eles, nós teremos apenas 2 bolinhas, que são delimitadas por um elipse, né, que é essa nuvem eletrônica. Então, o hidrogênio com o oxigênio, eles estão compartilhando elétrons e está representando aí pela essa nuvem eletrônica. Coloquei outros exemplos aqui para vocês, né, da estrutura fórmula eletrônica, né, do gás cloro, do gás nitrogênio, da água vocês já viram, né, da amônia, do metano. Aqui vocês podem perceber, né, o compartilhamento de elétrons, né, através da estrutura de Lewis, como já foi explicado. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Bons estudos. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, das ligações covalentes, como ocorre, as fórmulas que elas podem vir, né, que elas podem ter. E é isso.